Oi. Oi, João. Foi. Belezinha, belezinha? Então vamos lá. Então me explica, Natasha, o que que é essa exceção de incompetência territorial e o que que eu preciso saber aqui? Ó, primeira coisa que você tem que saber é que o artigo 651 da CLT, ele fala que você tem que entrar com o processo no local onde você trabalhou, tá? Então, se você trabalhou em São José dos Campos, você tem que ingressar com ação em São José dos Campos. Se você trabalhou em Minas Gerais, você tem que ingressar com o processo em Minas Gerais. Trabalhou em São Paulo, vai ingressar com o processo em São Paulo, sempre no último local de prestação de serviços. Fechou? Daí vamos imaginar aqui que um fulano, então, ele trabalhava aqui em São Paulo, né? Então, ele trabalhou aqui na chuva, no lugar aqui onde representa a chuva, São Paulo. Mas aí ele foi demitido, ficou triste pra caramba, falou: Nossa, fui demitido. Putz, vou voltar, vou embora para minha terra, vou embora para Minas, não quero mais morar aqui em São Paulo, tô de saco cheio. E aí ele foi para Minas e procurou um advogado em Minas, e o advogado, ao invés de entrar com o processo em São Paulo, que é onde ele trabalhou, no local de prestação de serviços, em atenção ao artigo 651 da CLT, entrou com processo em Minas. Então, quando eu coloco aqui RT, é a reclamação trabalhista que foi movida lá em Minas Gerais, certo? E aí vamos aqui, ó. Então, vamos colocar que a reclamação trabalhista foi movida lá. Tá dando para entender, né? Tá. O artigo 800 da CLT, ele diz o seguinte, ó. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência. Tá, o cara entrou lá em São Paulo, essa reclamação trabalhista ela é colocada no correio no prazo de 48 horas, e da data da postagem, com mais 48 horas, eu presumo a notificação da empresa. Então, aqui, ó, o juiz entende, é uma presunção relativa, que a empresa pode fazer prova em contrário, né? Falar, não, eu não fui notificada. Mas veja, o juiz entende aqui nesse momento que a empresa foi notificada a princípio, tá? Então, reclamação trabalhista foi movida em Minas Gerais, foi colocada no correio no prazo de 48 horas, conforme a CLT, e da data da postagem, com mais 48 horas, presume-se que a empresa foi notificada. Mas qual empresa foi notificada? A empresa onde ele trabalhou. A empresa lá em São Paulo. Ela pegou o processo e falou assim: mas por que esse cara entrou lá em Minas se ele trabalhou aqui em São Paulo? E aí, o que ela precisa fazer? Ela precisa apresentar uma exceção de incompetência territorial para tentar trazer o processo para São Paulo. Concorda comigo? Por quê? Porque o processo está em Minas. E ela não está afim de ir para Minas. Ela vai ter que levar testemunha para Minas. Ai, Natasha, mas o processo é online. Não interessa. Ela vai ter que levar testemunha. E se for presencial? Vai ter que levar testemunha para Minas. Aí, se tiver perícia, ela quiser nomear um assistente técnico, ela vai ter que fazer em Minas. E o fulano trabalhou em São Paulo. Então, para ela, para a empresa, a produção de provas em São Paulo é mais fácil. Concorda comigo? Então, vem comigo aqui, ó. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência. Então, ela foi notificada aqui, aí ela tem 5 dias antes da audiência, ó, que tem uma audiência marcada aqui, ó. Que é a audiência una, né, gente? Tá marcada. Só que antes da audiência, ela já vem aqui, ó, pá, em peça autônoma. Ela não vai fazer a defesa ainda. Ela não vai fazer a defesa. Ela só vai se defender, que é uma espécie de defesa, né? A exceção de incompetência territorial é uma espécie de defesa. Ela só vai falar do local aqui, ó. Ela vem aqui, pá, protocolo uma petição, que a gente aprende também, que é a petição de exceção de incompetência territorial. E daí ela faz aqui, ó. Em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Olha que bico, ó. Protocolada a petição, o juiz suspende o processo e não marca e não faz a audiência, até que se decida a exceção. Então, tem uma petição aqui, o juiz suspende o processo e, obviamente, não vai ter audiência ainda, porque ele precisa decidir a exceção primeiro. Foi? Aí, aqui, ó, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existente, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Então, o juiz chama o reclamante: ô, meu filho, por que você entrou aqui em Minas Gerais? Tem litisconsorte? Já chama também. Prazo comum
de 5 dias. Reclamante e litisconsortes. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará uma audiência, garantido o direito de o recipiente e suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Então, ele pode marcar uma audiência, o juiz aqui de Minas, ó. Ele pode marcar uma audiência porque ele não está convencido se o cara trabalhou em Minas, se trabalhou em São Paulo. Então, ele marca uma audiência e aí ele escuta o recipiente é a empresa, por carta precatória. Por quê? Ele não vai fazer a empresa ir lá para Minas para ser ouvida. Então, ele pede um favor para o juiz lá de São Paulo. Ô, juiz, será que você pode ouvir uma empresa aí em São Paulo para mim? Manda uma carta precatória lá, e aí o juiz de São Paulo escuta a empresa e manda lá para Minas, porque quem vai decidir é o juiz de Minas, que é onde o processo corre, tá entendendo? Ó, então, se precisar fazer prova oral, pode? Pode. Ele escuta o reclamante, os litisconsortes, no prazo comum de 5 dias, e o recipiente, ele pode ouvir por carta precatória, tá? Lembra disso, porque pode cair, letra de lei. OAB, primeira fase, é letra de lei. Vai cair a letra da lei. Aqui, ó. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, apresentação de defesa e instrução processual perante o juízo competente. Então, quando ele decide a exceção, o processo continua e daí vai ter a audiência, né? Então, vamos imaginar que ele fale, olha, entendo que o processo deve continuar em Minas, porque ficou comprovado que, ao contrário do que diz a empresa, o reclamante trabalhou sim aqui na terceira região. Então, ele manteve o processo em Minas. Aí ele marca uma audiência, e lembrando que a empresa, qual que é o prazo para a empresa apresentar a defesa? Até a data da audiência. Então, agora ela vai apresentar a defesa com relação ao que foi pedido pelo reclamante. Férias, 13º, fundo de garantia. Antes, ela só estava discutindo a exceção de incompetência territorial. Deu para entender isso? Beleza. Só que não é só isso que você precisa saber. Você precisa saber uma outra coisa extremamente importante, tá? Olha só. Imagina que o juiz de Minas, então aqui, gente, eu vou escrever para você. A OAB geralmente ela te dá essa informação, tá? Esse juiz aqui de Minas, nós estamos no TRT terceira região. Vocês sabem que os TRTs eles são divididos em regiões, né? Então, esse juiz aqui de Minas, deixa eu pôr uma caixa de texto aqui, só para você entender melhor, ó. Esse juiz aqui, ó, TRT 3, ó, ele decidiu que o processo não deveria mais ficar aqui. Ele pode decidir que o processo continue aqui, né? Ou ele pode decidir que esse processo, então, vá para outra região. Aqui, TRT2, né? Que eu falei que era São Paulo. Então, ele mandou. Vou imaginar que no curso do processo aqui, ó, ele vai decidir a exceção de incompetência, e aí ele profere a seguinte decisão, ó. Entendo que o reclamante, de fato, teve como último local de prestação de serviços São Paulo. Determino a remessa do processo deste regional, TRT3, para o TRT da segunda região. Quando o juiz determina que o processo saia de um TRT, 3, por exemplo, e vá para um outro TRT, 2, por exemplo, a gente chama isso de decisão interlocutória, porque ela é uma decisão no curso do processo, só que ela é definitiva. Por que ela é definitiva? Porque eu tirei do TRT3 e mandei para o TRT2. Ou você discute isso daqui agora, se o cara quiser que fique no 3. Ou ele discute agora, ou então já era. Geralmente, regra geral, as decisões interlocutórias, que são as decisões no curso do processo, elas não cabe contra essas decisões nenhum recurso imediato. Só que nesse caso, como ela é uma decisão interlocutória definitiva, ou seja, ela terminou o processo em Minas, terminou, acabou. Ele vai para São Paulo e o de Minas, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Então, nesse caso, se ele quiser discutir, ele consegue fazer, para discutir essa decisão, um recurso ordinário. Eu vou repetir. Da decisão do juiz interlocutória, que remete o processo de um regional, TRT3,
para outro regional, TRT2, no caso, ela é uma decisão interlocutória, porém, como ela é definitiva, ou seja, ela terminou o processo lá em Minas, se você quiser discutir essa decisão, você precisa discutir através de um recurso ordinário, tá? Porque ela é uma decisão interlocutória que vai comportar um recurso naquele momento. Então, o juiz falou, manda o processo do TRT3 para o TRT2, RO, para tentar fazer com que ele fique no TRT3. Deu para entender? Agora, se tiver dentro do mesmo regional, então, eu mandei de Minas para Minas, eu mandei de Pouso Alegre para Belo Horizonte, tá dentro de Minas, aí eu não preciso, aí não vai caber recurso, porque ele determinou essa mudança dentro do TRT3, aí não vai caber recurso, ele cai na regra geral, decisão interlocutória não comporta recurso imediato. Beleza, gente? Olha só, o que eu estou te ensinando, então? O artigo 800, que a gente já viu, e a súmula 214 do TST, que fala assim, ó, na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Essa é a regra geral. Salvo quando a decisão do juiz acolheu a exceção de incompetência territorial e remeteu o processo para TRT, distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT, ou seja, mandou de um TRT para outro TRT. Aí vai caber recurso ordinário. Aqui no meu desenho, eu dei um outro exemplo, né? Seria, mandou do TRT 15 para o TRT 18, RO. Mandou do TRT 1, que é Rio, para o TRT 2, São Paulo, RO. Mandou do TRT 5, que é Bahia, para o TRT 14º, RO. Deu para entender? Beleza? Isso aqui cai bastante no exame da OAB, então tem que prestar atenção, porque a OAB cobra bastante. Inclusive, gente, eu aposto nisso aqui, logo, logo, como peça de segunda fase, um exercício desse aqui, onde o juiz pega o processo e determina para um outro regional, arremessa para um outro regional, e ele vai perguntar para você qual é a medida cabível. E você vai precisar fazer um recurso ordinário dessa decisão aqui, tá? Isso aqui, logo, logo, se a OAB quiser cobrar um recurso ordinário, que é uma peça principal, só que de uma forma diferente, ela pode se aproveitar desse exercício aqui. Se eu fosse a OAB, ou examinadora, ai, professora, ainda bem que você não é, né? Que bom. Se eu fosse examinadora aqui, eu colocaria a súmula 214 e cobraria um RO nesse sentido aqui, tá? Então, você vê isso daqui no curso de segunda fase, pode ficar tranquilo com relação a isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, paranã, paranã, paranã. Aqui é uma questão. Basicamente, ela está falando que é uma reclamação trabalhista ajuizada em São Paulo, e é exatamente o meu exercício, né? E ele trabalhava em Minas Gerais, tá? Então, a gente está falando do TRT2 para o TRT3. Após conferida a vista ao exceto, na forma do artigo 800 da CLT, e confirmada a prestação dos serviços na outra localidade, olha aqui, ó, o juiz acolheu a exceção e determinou a remessa dos autos para Minas. Então, era de São Paulo, foi para Minas. Dessa decisão, de acordo com o TST, e independente do seu mérito, porque eu não estou discutindo a questão, eu não estou discutindo as verbas, eu estou discutindo só o quê? A mudança de região, percebe? Aí ele vai falar aqui, ó, a resposta é, cabe de imediato a interposição de recurso ordinário para o TRT de São Paulo, que no caso aqui o processo corria em São Paulo, tá? Aqui no exercício, ele corria em São Paulo, e aí ele foi enviado para Minas. Então, o RO, obviamente, vai ser em São Paulo. O juiz de São Paulo determinou a remessa para Minas. Então, eu vou fazer o RO onde está o processo, não é um RO fantasma. O processo está em São Paulo, RO em São Paulo. É que no exemplo que eu dei o exemplo ao contrário, né? Eu falei que o processo estava em Minas. Então, aqui, se ele determina de Minas para São Paulo, eu vou fazer o RO em Minas, aonde está o processo, obviamente. Não tem como eu fazer um RO em São Paulo, não tem processo em São Paulo. Tá? Deu para pegar aqui? Daí, gente, o que muitos alunos erram aqui, né? Primeiro, a gente sabe que a regra geral é que não cabe recurso de decisão interlocutória. Então, muita gente marcaria B. Ó.
Nada há de fazer porque não é possível recurso imediato. Mas aqui não é o caso, aqui é uma exceção. E tem gente que confunde, acha que decisão interlocutória é agravo de instrumento, mas isso é lá no processo civil. Aqui no processo do trabalho, agravo de instrumento é quando tem negativa de seguimento do recurso. Aqui negou seguimento, agravo de instrumento. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que aqui no direito do trabalho, no processo do trabalho, agravo de instrumento não é para resolver questão interlocutória. Não é. Isso é lá no processo civil. Agravo de instrumento aqui por exemplo, eu fiz um RO, vamos supor, fiz um RO para o juízo que proferiu a decisão, proferiu a sentença. Estou querendo mostrar aqui, ó. Supor, esquece esse exemplo aqui, mas vamos imaginar que você tem uma sentença aqui, e aí você não gostou da sentença, esquece a exceção de incompetência, estou explicando do agravo de instrumento agora. Aí você tem uma sentença, você fez um recurso ordinário. Você manda o seu RO para o juiz que proferiu a sentença, que é o juiz o ACO. Aí, se esse juiz aqui falar, por exemplo, seu recurso está deserto, está fora do prazo, ele negou segmento, ele não deixou seu recurso ir para o TRT, ele negou segmento, aí como é que você faz para tentar resolver isso? Agravo de instrumento. Então, aí negou segmento, agravo de instrumento. Beleza? Então, aqui, no processo do trabalho, o agravo de instrumento não é para discutir decisões interlocutórias. Não confunda. Exceção de incompetência territorial, então, estudamos, né? Aqui tem mais uma, ó. Ajuizada a reclamação trabalhista perante a Vara do Trabalho de Catanduva, vinculada à 15ª Região. A reclamada arguiu oportunamente a incompetência territorial, sob o fundamento de que o reclamante trabalhava em São Paulo, 2ª Região. Considerando que, após devidamente instruída, a exceção de incompetência foi acolhida pelo magistrado, assinale a alternativa correta. Aqui ela não coloca a região de São Paulo, hein, ó. Ela queria que você soubesse que Catanduva é 15ª e São Paulo, capital, é 2ª. Então, ela queria que você soubesse a região aqui, porque São Paulo, geralmente, todo mundo sabe, né? E aí ela tá perguntando, ó, ele pode interpor o recurso ordinário desde logo, ó. Mesma coisa. O reclamante poderá interpor desde logo o recurso ordinário, porque saiu de um regional e foi para outro regional, certo? Dava para descartar agravo de instrumento, porque agravo de instrumento aqui é quando tem negativa de segmento. Agravo de petição, nada a ver, porque agravo de petição é lá na execução. E mandado de segurança também não. Mandado de segurança é quando eu tenho alguma decisão que viola direito líquido e certo da parte. Aqui eu tenho uma decisão interlocutória terminativa e tem uma súmula que trata dessa exceção, que é a súmula 214. Então, ela fala que cabe o recurso ordinário, recurso imediato, que é o RO, tá? Então, não erre isso na sua prova. Próximo top trend aqui que eu escolhi foi o top das audiências. João, vê aí se tá tudo certinho. Se o pessoal tiver com dúvida, pode ir registrando aí no chat. Mas se não tiver, põe um joinha para eu saber. Pessoal, sinaliza pra gente no chat, por favor. Só um joinha para eu saber se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá boa. Tudo ok, Nath. Beleza? Vou pro 9, então. Que é o que a galera quer, né, João? Você sabe, né? Você sabe o que a galera quer, né? Cantar, né? A galera quer cantar. Pediram logo no começo. Já pediram para cantar. Então vamos começar cantando, então, porque assim, a paródia das audiências, ela é uma paródia já conhecida pela galera, né? O pessoal já conhece. Então, a partir da paródia, eu vou trazendo as informações para vocês revisarem esse ponto, tá? É aquela paródia das evidências, né? Para quem tá apaixonado, para quem gosta de sertanejo, que no meu caso, enfim. E aí, a paródia diz o quê, né? Ela diz assim, olha, quando eu digo que ela é pública, rapaz, olha que elegância. A audiência, então, pública, né? O horário das audiências é das 8 às 18 e para o juiz tem a tolerância. O juiz tem uma tolerância de 15 minutos para chegar ali no fórum, para entrar na sala de audiências, tá? Então, essa é a tolerância que o magistrado tem. Cuidado, porque se ele tiver na audiência anterior, isso não é considerado atraso.
Não é tolerância para começar a sua audiência, é a tolerância para o juiz chegar ali no fórum. Se ele atrasar mais de 15 minutos e você for corajoso, aí você pode registrar no livro de audiências e pode se retirar. Às vezes você tem uma outra audiência, enfim, e aí você pode deixar isso registrado lá, tá? Na prática é muito difícil isso acontecer, a gente sabe que no dia a dia não é bem assim. Porém, para a prova da OAB você precisa saber, tá? Porém, a parte se atrasar vai comer fel. De um lado arquivo e do outro lado é revel. Já não posso imaginar o que vai ser de mim. Se esquecer disso um dia. Parou. O que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber que essa história de arquiva e revel é na primeira audiência. Porque, gente, as audiências trabalhistas, né? Eu acho que eu devo ter até aqui o slide, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Era para estar aqui, mas não está. Eu vou fazer para vocês. As audiências trabalhistas, muitas vezes, acontece do juiz fracionar. Porque a regra geral é que a audiência ela tem que ocorrer num dia só. Então, você chega lá na audiência, o juiz vai tentar o acordo. Aí, se não tiver acordo, ele já instrui. O que é instrui? Ele vai ouvir as partes, as testemunhas, vai, se precisar, ouvir o perito, abrir prazo para as alegações finais, né? Vai tentar um segundo acordo e depois ele julga. Só que na vida real, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, eu até hoje, eu fui a uma audiência que foi una. O que é a una, né? É quando o juiz faz tudo num dia só. Então, ele tenta o acordo, não dá, ele já instrui e depois ele já julga. Inclusive, esse juiz, ele julgou na minha frente o processo. É muito difícil disso acontecer. Eu fui até uma audiência, até hoje, na minha vida, que foi assim, tá? Que foi tudo num dia só. Geralmente, ele divide assim, ó, a audiência inicial, aí ele tenta o acordo. Aqui é quando ele tenta o acordo. Eu mesmo esses dias fui a uma audiência que era inicial. Então o juiz ele vai conversar, vai tentar o acordo, né? Vai explicar para as partes a importância do acordo, parari, pororó. Se tiver acordo, encerra o processo ali. Se não, ele vai adiar a audiência. Ela é uma só. Então ele fala assim, olha, já que não deu para terminar hoje, eu vou adiar. E aí ele marca um dia para instrução, que é onde ele vai colher as provas, ouvir as partes, enfim, vai tentar se convencer ali do que aconteceu. E depois que termina a instrução, ele marca uma para o julgamento. Julgamento, certo? Então, quando eu canto assim, né? Porém, a parte se atrasar vai comer fel. De um lado arquiva e do outro lado é revel, reclamada. Aqui, ó. Isso aqui é na audiência inaugural. Ó, reclamante faltou, arquiva. A reclamada faltou, ela é revel, tá? Agora, se as partes saírem intimadas aqui dessa audiência inicial, que elas devem retornar para a audiência de instrução, e elas faltarem na audiência de instrução, então aqui, ó, faltou. A consequência aqui vai ser de confissão. Aqui tem uma súmula, gente, é a súmula 74 do TST. Ela fala que a ausência das partes, quando elas saem intimadas de que elas deverão voltar na audiência em prosseguimento, entenda, o que é audiência em prosseguimento? É aquela que seguiu, né? Então, tipo, não terminou na inicial, dei prosseguimento para de instrução, que a consequência aqui vai ser de confissão. Então, cuidado para você não fazer uma cagada, né? Tá errado se você falar arquivamento e revelia na audiência em prosseguimento. Então, porém, a parte se atrasar vai comer fel. De um lado arquivo e do outro lado é revel. É na audiência inicial. Se você for intimado para voltar e não voltar, consequência, confissão. Aqui, súmula 74 do TST. Posso abrir para você se você quiser. Peraí. Súmula, ops. Súmula 74 do TST. E presta atenção também que já caiu na OAB o seguinte, caiu na segunda fase, isso aqui vai cair na primeira a qualquer hora. E se as duas partes faltarem? Caiu perguntando exatamente isso. Qual é a consequência em razão da ausência de ambas as partes?
Aí o aluno vai e responde. Se reclamante faltar, arquiva. Mas eu tô falando aqui, gente, tá? Na inicial, ó. Faltou os dois lá. Chegou lá no dia da audiência, primeira audiência, não foi ninguém. Aí o aluno escreve: se o reclamante faltar, arquiva. Se a reclamada faltar, revelia. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se os dois faltarem. Se os dois faltarem, arquiva. Arquiva, porque o juiz não vai condenar a empresa à revelia se o reclamante não foi. Entende? Então, aqui, ó, isso você precisa saber, ó. A ausência dos dois aqui. Aqui, a ausência de ambos acarreta o arquivamento. Consequência, arquivamento. Isso já caiu também na segunda fase, e eu sou suspeita, né? Porque eu tenho uma teoria muito importante, que eu acho que tem cada vez se concretizado mais, de que tudo que eles cobram na segunda fase, eles trazem para a primeira fase. E tudo que eles cobram na primeira, eles trazem para a segunda. É óbvio, eles transformam questão dissertativa em questão de X, e questão de X em questão dissertativa. Até eu faço isso nos meus simulados, imagina a OAB. Então, com certeza, quando vem para a segunda fase, pode esperar que vai vir para a primeira, tá? Aprendeu isso? Então, porém, a parte se atrasava com o MEFEL, de um lado o arquivo e do outro lado o RVEL, na audiência inaugural. Já não posso imaginar o que vai ser de mim se esquecer disso um dia. Se por acaso não houver conciliação, o juiz instrui. Tá, beleza, o juiz instrui. Então, ele vai tentar, quando chega na audiência, reclamação trabalhista, coloca no correio no prazo de 48 horas, com mais 48 horas aqui, presunção relativa de recebimento, a gente já viu, marca a audiência, ó, tem que respeitar um prazo aqui de 5 dias também para marcar essa audiência, tá? Pelo menos 5 dias. Chegou na audiência, o juiz vai olhar para a tua cara e vai falar, doutor, tem acordo? Primeira tentativa de conciliação. E aí eu vou desmembrar isso aqui também, porque assim, se tiver acordo, o juiz homologa. Então, ai, que maravilha, teve acordo, tá todo mundo feliz, glória a Deus, não vou ter que julgar isso aqui. Ótimo, um processo a menos. Ele homologa. Quando ele homologa por sentença. Então, ele profere uma sentença homologando aquele acordo. E essa sentença transita em julgado na data da homologação. O que significa isso? Que no dia seguinte, eu não vou poder recorrer dessa sentença aqui. Eu, reclamante ou reclamada, não vou poder fazer um RO, porque é uma sentença. Ele homologou o acordo por sentença. Então, qual que é a lógica? É uma sentença, cabe RO. Só que aqui ela é uma sentença com trânsito em julgado. Então, a homologação do acordo em audiência não permite que eu faça um recurso ordinário no outro dia. Nem o reclamante, nem a reclamada. Mas, Natasha, por que eles fariam? Imagina que você está lá na audiência, foi feito um acordo de 5 mil reais. 5 mil. Aí você é o reclamante, você sai da audiência, ligou para o seu colega, feliz da vida. Pô, fulano, fiz um acordo de 5 mil. Seu colega falou, o quê? Eu fiz um acordo de 15. E eu nem trabalhei que nem você. Aí você fala, puta que pariu, vou recorrer então. Vou pedir para anular, vou fazer qualquer coisa, vou recorrer. Não dá mais, porque transitou em julgado. É uma preliminar de mérito. Alô, segunda fase? Se acontecer isso aqui e o cara entrar de novo pedindo a mesma coisa, né? Fez um acordo aqui de férias. Aí entrou de novo aqui, ó, um outro processo pedindo a mesma coisa. Você tem que defender a empresa. Qual é a preliminar que você vai arguir? Preliminar de coisa julgada. Porque, afinal de contas, já teve trânsito em julgado nesse ponto do processo. Percebe? Agora, cuidado, porque também já caiu na OAB o seguinte: reclamante e reclamada não vão poder recorrer. Só que tem uma pessoa que vai recorrer. Quem que é? O INSS. O INSS. Vou te explicar. Quanto às parcelas de natureza indenizatórias. Indenizatórias. Como assim? Imagina que foi feito um acordo aqui, sei lá, chegou aqui, aí foi feito um acordo lá de 50 mil reais, por exemplo. E o juiz, na hora de discriminar as verbas, ele tem que discriminar que verbas que são essas que estão sendo pagas, ele coloca que é tudo dano moral.
Dano moral, gente, não tem recolhimento de imposto em cima, porque ela é uma parcela de natureza indenizatória. Só que, na verdade, o que estava sendo pedido aqui? Férias, 13º, vínculo empregatício, horas extras, o que teria que ter recolhimento de imposto. Então, eu vou te explicar de um jeito simples. O INSS, ele olha para esses 50 mil e ele fala assim, o quê? Vocês querem fazer acordo? Vocês podem fazer. Agora é o seguinte, eu quero minha parte, porque isso aqui é tributável, isso aqui é salário. Então, o INSS ou a União Federal, né? Tanto faz você falar INSS ou a União Federal, ele pode recorrer a uma pessoa jurídica de direito público que pode recorrer desse valor aqui, porque tem natureza com relação às parcelas de natureza indenizatórias. Ou seja, ele pode discutir. Peraí, você quer fazer, faz, mas não é indenizatória. Isso aqui é salário. Deu para entender? Isso já caiu também na segunda fase e já caiu na primeira fase também. Então, você também tem que saber isso. Fechou? Então, grava aí. E aí a gente vem aqui, ó. Taranã, se por acaso não houver conciliação, o juiz instrui, escuta as partes. Aqui tá errado. Aqui é escuta as partes, testemunhas, testemunhas. E o perito. E a audiência flui. E no final tem prazo para memorial. São 10 minutos para alegar que algo vai mal. Como assim, Natasha? Terminou a instrução aqui, ó. Então teve a audiência, aí vamos imaginar que não teve acordo. Aqui no meu exemplo teve, né? Aí vamos imaginar que não teve acordo. Tentou acordo, primeira tentativa, não teve. Aí o juiz instrui o processo, instruiu. Claro que eu precisava de mais tempo para falar sobre isso. Se tiver quórum legal, aí a gente marca mais aula, tá? Eu amo dar aula, gente. Então, se vocês quiserem aí, prof, marca outra, a gente marca. Instruiu, terminou a instrução aqui, ó, o juiz vai dar um prazo que a gente chama de memoriais, ou alegações finais, que é um prazo de 10 minutos. Pode chamar ou memoriais ou alegações finais, que é quando, basicamente, o juiz fala assim para os advogados, doutor, o que o senhor quer destacar do processo? Aí o advogado vai falar, olha, eu quero destacar que teve uma confissão aqui. Olha, eu quero destacar que a testemunha tal falou tal coisa. Então, ele dá esse prazo de 10 minutos para os advogados fazerem as alegações finais. Depois, ele tenta a segunda tentativa de conciliação. Ele vai falar, pô, doutor, agora, né, tem acordo? Agora que você viu tudo isso aqui, pô, o reclamante falou que não fez hora extra. Ai, juiz, né? Ai, que saco, faz acordo. Dá para fazer um acordo? Então, ele vai sempre tentar a segunda tentativa de conciliação, tá? E aí, se não tiver, ele profere, então, a sentença. É mais ou menos assim que funciona ali a nossa fase de conhecimento. Depois tem a fase de liquidação e depois tem a fase de execução, tá bom? Ele vem aqui, ó. E no final tem prazo para memorial, são 10 minutos para alegar que algo vai mal. E não se esqueça de um detalhe importante, o tal princípio do jus postulante. Tan, taran, tan. Seja boa aluna, audiência em regra é una. Aqui é una, não é uma, é una. Audiência em regra é una, mas não perca esse momento. Pode ter fracionamento. Te mostrei. Inicial, instrução e julgamento. E não fique preocupado se o seu advogado for para o bar. Por quê? Porque se tiver reclamante, né, e reclamada, que inclusive pode ser representada pelo preposto, inclusive o preposto não precisa ser funcionário, o artigo 843, parágrafo 3º, então grava isso também, ó, 843, parágrafo 3º da CLT, preposto, não precisa, gente, ele não precisa ser funcionário. Vou escrever aqui, ó. Então, se tiver lá reclamante e o preposto, vai ter audiência, independente do advogado, certo? O advogado serve para nada. Brincadeira, ele serve sim. Mas o juiz, ele pode tocar a audiência normalmente sem advogado, tá? Só que tem um outro artigo aqui que eu vou destacar para você também, que é o 844, parágrafo 5º. Depois a gente retoma isso aqui, ó, que também já caiu na OAB,
esse artigo aqui, ó, esse aqui do preposto vocês sabem, né? Que o preposto não precisa ser funcionário. Vamos rapidinho, ó. Era Casas Bahia. E daí o vendedor estava sendo humilhado. E o cliente viu. E no dia da audiência, claro que aí, tá, vamos mudar o exemplo, então, porque o cliente viu, ele vai a favor da empresa como preposto, né? Vamos mudar o exemplo. Casas Bahia, o reclamante, o seu João, está alegando que foi humilhado. Está alegando que, nossa, que ele foi humilhado. Só que o cliente viu que não foi bem assim. O cliente viu que foi só uma briga ali, uma discussão que ele teve com o empregador, mas não foi uma humilhação. E daí, no dia da audiência, a Casa Bahia levou o cliente, porque o cliente conhece os fatos, ele viu o que aconteceu, ele percebeu, ele estava ali, né? E ele não necessariamente precisa ser um funcionário da empresa, tá? Então, se a OAB perguntar, o preposto pode ser um cliente, pode ser um terceiro, pode ser alguém? Pode, desde que tenha conhecimento dos fatos, certo? E já o 844, parágrafo 5º, ele diz assim, olha, que se o preposto não for, então imagina que tinha lá no dia da audiência o preposto que estava escalado para ir na audiência e ele faltou. Se o advogado estiver presente, vou colocar assim, ó, preposto ausente, ó, preposto ausente. Mas advogado presente, o juiz, via de regra, né, como não tem o preposto, em tese, ele julgaria a revelia, percebe? Não tem o preposto. Se o reclamado falta, acontece a revelia. Mas se o advogado estiver lá, o juiz, vamos colocar assim para você gravar, ele vai pelo menos respeitar o advogado. Então, ele vai analisar pelo menos a defesa que já está no processo. Por quê? Porque a defesa, ela é protocolada até a data da audiência, não é? Ó, a defesa já vai estar nos autos. Aí a defesa está no processo, o advogado está lá. Pô, vamos ver se esse cara serve para alguma coisa, pelo menos, né? Ele vai olhar pelo menos a defesa que está no processo. Por quê? Porque às vezes, gente, a empresa comprova que pagou, está na defesa. E qual que vai ser o prejuízo que a empresa vai ter? Ele não vai conseguir ouvir testemunha, que o preposto não foi. Ele não vai conseguir ouvir o depoimento pessoal do reclamante, porque o preposto não foi, tá vendo? Ele vai ter prejuízo, mas pelo menos ele olha a defesa dos autos do processo, tá? Então, 2 artigos. Preposto não precisa ser funcionário, primeiro artigo. Segundo artigo, preposto ausente, mas o advogado presente, o juiz pode, o juiz analisa, vamos colocar assim, ó, o juiz analisa a defesa do processo. Isso aqui já caiu também, 844, parágrafo 5º, deixa só eu abrir aqui. Ctrl F, art. 844, parágrafo 5º. Aqui. Aqui, ó. Ainda que ausente o reclamado, então o preposto faltou, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, o juiz vai olhar. Deixa eu ver o que está aqui, vai, já que o advogado está aí, deixa eu dar um bizu aqui. Ah, juntou comprovante de pagamento. Aí ele pode julgar em favor da empresa, pelo fato de o advogado estar lá e de existir esses documentos no processo. Tá bom, gente? O que mais? Eu estou tentando falar o máximo de coisas no menor número de tempo possível, mas de uma forma que você compreenda, para você poder aproveitar bastante a aula, tá? Aqui eu acho que é isso mesmo. Então, se o seu advogado for para o bar, não pega nada, porque vai ter realmente a audiência, né? Seja boa aluna, audiência em regra é una. Estava ouvindo evidências, me lembrei das audiências, e não fique preocupado se o seu advogado for para o bar. Não pega nada se ele faltar. Então, vai ter audiência normalmente, certo? Gente, eu só vou pular por uma questão de tempo mesmo, porque eu quero explicar os outros tops aqui. Como eu estou desmembrando, né, os tops, cada top que vem, eu trago mais 2 ou 3 dentro, sabe? Então, para não tomar muito tempo, eu vou pular para o 8º, beleza? Só, Joãozinho, vê se tá tudo certo, se tem alguma dúvida que dê para sanar agora, ou tranquilo. Deixa eu abrir. O Lucas tinha feito uma, mas você sanou
na explicação. Do A da Lucas, acho que Adriana, resolveu, né? Do Lucas resolveu. a Adriana eu não tenho certeza se para ela ficou claro. Eu queria só... Ela, ela é uma audiência una, só que o juiz pode fracionar, então ela deixa de ser una, ele fraciona, tá? Ele fraciona. Uma fracionada, eu não tenho uma explicação muito exata para isso, né? Porque ela é uma audiência só que eu vou adiar essa audiência. A gente pode entender que ela é uma audiência, ela é uma só que ela é feita em momentos diferentes, certo? Né, João? Acho que é isso. Ela é uma audiência só que ela acontece em datas diferentes, tá? Eu acho que eu expliquei o do Lucas, se não comparecer autor e réu. Ah, na audiência de instrução. Boa pergunta. O Lucas está mostrando que está, ó, com os olhos abertos. Porque eu expliquei, né, Lucas? Eu expliquei o que acontece se eles faltarem os dois na audiência inicial, certo, Lucas? Aqui tem arquivamento. Agora, vamos imaginar que eles vieram na primeira audiência, daí não teve acordo, o juiz agendou uma próxima audiência, e aqui faltou todo mundo. Então, se faltasse um ou outro, seria confissão, concorda? Que é o que estava lá na súmula 74. Como faltou todo mundo, o juiz vai julgar o processo, Lucas. Ele julga com base no que já está nos autos. Já tem reclamação, já tem a defesa, ele vai julgar de acordo com o ônus da prova. Então, se o reclamante ingressou com o processo aqui e pedindo hora extra, por exemplo, ele vai verificar se o reclamante comprovou que fez hora extra na própria inicial, ele vai verificar se a empresa tinha que ter juntado cartão de ponto, se ela juntou, se ela se desincumbiu do ônus dela que lhe competia. Então, resumindo, Lucas, se todo mundo faltar aqui na segunda audiência, o juiz julga. Se um ou outro faltar, vai ser vai ser confissão. Então, faltou o reclamante? Confissão. Faltou a reclamada? Confissão. Faltou todo mundo? Ele vai pegar o processo e vai julgar com base no que ele já tem. Entende? Certo? É isso. Inclusive, aqui depois vocês peguem lá a súmula 74, né, e deem uma olhada nisso. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Tudo isso, gente, na segunda fase, toda vez que eu dou uma peça, a cada tese que eu desenvolvo, eu abro o artigo, mostro o artigo para você, te ajudo a procurar na CLT onde que tá, porque o aluno que vai bem na segunda fase é o aluno que sabe manusear a CLT. Então, eu ensino em todas as aulas onde procurar, como que procura, quais são as palavras-chave. Isso é essencial para você conseguir um resultado legal na segunda fase. E aí, além dos cursos de teoria, né, que nós temos na segunda fase, a cada aula, a cada tese que eu desenvolvo, eu vou desenvolvendo a teoria com você. Então, tem uma tese lá de hora extra. Aí eu paro e falo, bom, vamos lembrar da hora extra. Hora extra é isso, 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 isso. Onde que acha? Assim, assim, assim. Qual que é a súmula? Tal, 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 tal. Então, mesmo o aluno que às vezes vem zerado de teoria, zerado, se ele faz as peças, se ele se preocupa em procurar as teses, né, e assiste às aulas, ele consegue desenvolver o raciocínio jurídico dele e ele consegue fazer a prova, tá? Nós já tivemos vários alunos que chegaram, assim, no curso zerados, que não é o caso de vocês, mas nós já tivemos. E aí, claro que ele tem que se esforçar e se empenhar, e assistir às aulas e tal. Mas eu sempre vou trazendo a parte teórica nas aulas também práticas. Então, eu vou fazendo essa mistura, certo? Aqui está, ó, súmula 74 do TST, aplica-se confissão à parte que expressamente intimada com aquela cominação não comparecer à audiência em prosseguimento. Em prosseguimento é audiência de instrução, aonde a parte vai depor, porque aqui é onde o juiz vai ouvir as partes, na audiência de instrução. Na primeira audiência ele não vai escutar ninguém, no sentido de, ele não vai ouvir o depoimento, ele só vai perguntar se tem possibilidade de acordo. Ele escuta com relação ao acordo, entenderam? Mas o depoimento pessoal da parte, ele acontece na audiência de instrução, que pode acontecer tudo de uma vez só, como eu expliquei, mas que geralmente ela é fracionada. Agora, na maioria das vezes, ela é fracionada, certo? Então, sanadas as dúvidas aqui, eu vou seguir para o nosso top 8. O top 8 eu gosto muito de falar da OJ 140, da SDI 1 do TST.
eu preciso muito liberar para vocês, ou voltar a postar no Instagram, né? Às vezes, tanta coisa que a gente faz e acaba não fazendo essas coisas legais, né? Que é o RAP dos recursos. E tem um RAP que envolve todos os recursos do processo do trabalho, desde o recurso ordinário, passando pelo agravo de instrumento, agravo de petição. Eu coloquei tudo dentro de um RAP. Eu vou ver se eu consigo gravar para vocês esses dias aí. E daí tem uma parte que ele fala, né? Recurso ordinário, preste bem atenção. Cabível da sentença, compare com a apelação. Se o juiz julgou o mérito, pouco importa, definitiva ou terminativa comporta. Ei, cuidado, nessa daqui não caia. Parece até que você está estudando culinária. Se originária é a competência do tribunal, cabível RO para o TST, tudo normal. São 8 dias úteis. Seja assertivo, senão seu recurso vai ficar intempestivo. Ah, tem mais. Não faça pouco caso, as custas e o depósito tem que pagar no prazo. Professora, mas eu passei para o Mário, ele pagou a menos porque é estagiário. Ah, meu Deus, que sorte você deu. OJ 140 mais 5 dias te deu. Então, claro que eu não consigo falar tudo aqui, explicar tudo, mas eu consigo te explicar sobre a OJ 140 da SDI 1 do TST. Ah, meu Deus, que sorte você deu. Coitado, eu pus o estagiário no meio, né? Então, professora, mas eu passei para o Mário, ele pagou a menos porque é estagiário. Então, quando você entra com recurso, você tem que recolher, dependendo da situação, custas e depósito recursal. Depois eu vou explicar tudo direitinho o que é isso. Mas você precisa fazer o recolhimento, senão o seu recurso não sobe para o TRT, certo? Ele fica trancado. E antes dessa OJ 140, se você recolhesse a menos, eu lembro de uma vez quando eu trabalhava na Casa Bahia, que mandaram um estagiário recolher um dinheiro no banco. Gente, ele recolheu, ele preencheu a guia e arredondou. E era coisa de 2 centavos, ele arredondou. E tiveram que parar o banco. Tipo assim, para tudo, foi um auê, um caos, eu lembro até hoje, marcou a minha mente, porque a empresa ia perder aquele dinheiro, porque você perdia tudo, não tinha um prazo para complementar. Se fosse uma diferença ínfima na guia, você perdia o dinheiro, né? E aí veio essa OJ 140, oh meu Deus, que sorte você deu, OJ 140, mais 5 dias te deu. Então, ela te dá um prazo para complementar tanto as custas como o depósito recursal. Tá aqui, ó. Em caso de recolhimento insuficiente das custas ou do depósito recursal, somente haverá deserção, que é deserção, falta de pagamento no processo, se concedido o prazo de 5 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 1007, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido, tá? Então, você precisa fazer o recolhimento da diferença e você tem 5 dias a mais para isso. OJ 140, tá bom? Eu vou seguir, tá, João? Vê aí se tá tudo beleza. Eu vou pro top 7. Honorários de sucumbência, tranquilo também, mas pra gente revisar. Tem a paródia também, né? Aqui dá pra gente estudar pela paródia, tá? Aqui tem que tomar cuidado, deixa só eu abrir a CLT, porque tem algumas coisinhas que estão diferentes aqui da lei, do slide, aliás. Né? Porque se a parte hoje ela é beneficiária da justiça gratuita, ela não paga mais a sucumbência, né? Vamos pela CLT aqui, mas basicamente, ó, aqui, ó. Aqui, vamos por aqui, ó. O sucumbência, acho que todo mundo sabe o que é, né? Quando eu perco o processo, eu vou pagar honorários para o advogado da parte contrária. Isso se chama honorários de sucumbência. O valor fixado é de 5% a 15%, o juiz vai fixar. E o juiz, ele fixa de acordo com a qualidade do trabalho, vamos dizer assim. Esse advogado foi zeloso. O lugar de prestação de serviços é muito complexo, muito difícil, então ele coloca lá 15%, a causa é muito relevante, é muito importante para a sociedade, então ele fixa de acordo com esses critérios, tá?
trabalho realizado pelo advogado e tal. Aqui, vamos decorar isso aqui, ó. Procedência parcial, sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação. Só decora, ó. Se a sucumbência é parcial, ou seja, eu ganhei um pouco e eu perdi um pouco, o juiz vai arbitrar a sucumbência recíproca, então os dois advogados vão ganhar, e eu não posso fazer compensação. Compensar uma coisa com a outra, tá? Só decora aqui. Aqui que foi o que mudou, né, ó. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, aí ele fala aqui, ó, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado, já vou explicar, o credor demonstrar que deixou de existir situação de insuficiência, parari, parará. Vou te explicar. É mais ou menos assim, eu perdi e eu sou pobre. Eu tenho que pagar para o advogado da parte contrária. Eu sou parte, eu perdi, e eu estou devendo honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. Se eu sou pobre, eu vou ter justiça gratuita. Então, eu não pago sucumbência na prática. Não pago. Então, o juiz vai colocar assim lá na sentença. Condeno a parte ao pagamento de 15% de sucumbência, valor este do qual está isento, tendo em vista o benefício da justiça gratuita. Não paga, certo? Agora, o advogado da parte contrária vai ficar puto. Assim, filho da mãe, né? Eu tenho 15% aqui para receber e agora ele é pobre e não vai me pagar. Se esse advogado descobrir que você ficou rico nos outros 2 anos seguintes, ele consegue cobrar isso de você na justiça. É isso. Então, ele pode aqui, ó. Ela pode ser executada se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou o credor, que é o advogado, demonstrar que deixou de existir situação de insuficiência de recursos. Decora assim, ó. O advogado tem o direito de provar que o cara ganhou na Mega Sena nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que fixou honorários. Então, pô, o cara ganhou na Mega Sena e eu tinha 15% para cobrar. Vou cobrar. Vou comprovar que ele ganhou na Mega Sena e vou cobrar. Certo? É isso. E aí, depois disso, ó, extinguindo-se passado este prazo, tais obrigações do beneficiário. Passou, você não vai conseguir cobrar mais nada. Importante lembrar que é devido honorários na reconvenção e que é devido honorários de sucumbência na reconvenção e quando tem envolvida a fazenda pública, ou sindicato, ou quando você atua em causa própria. Ó, se eu atuar em causa própria, vou receber sucumbência? Vou. Se for fazenda pública, União, Estado, Distrito Federal, vai ser condenado em sucumbência? Vai. Sindicato também? Também. Reconvenção também? Também. Tudo isso está na paródia, tá? Então tá aqui, ó. Né? É a paródia, essa daqui é... Qual que é, gente? Vou pedir para você falar... Aqui, Tim Maia. Sobre a sucumbência, honorários, que decorrem da lei. Ontem não tinha previsão, com a reforma é devida, então, no processo do trabalho, meu amor, é de 5 a 15, vai desembolsando, zelo e natureza, juiz observando, e se o advogado for do sindicato, também vai ganhar, e vai ganhar, e vai ganhar, mesmo nos processos contra a fazenda vem, então aprenda, é devida a renda, depois da reforma, tudo se transforma, compensa advogar. O mais importante para você memorizar aqui é fazenda pública, ganha, ganha. Atuei em causa própria, ganha, ganha. Advogado do sindicato, ganha, ganha. Reconvenção, ganha, ganha. São 4. Causa própria, fazenda pública, sindicato, reconvenção. E lembrar que é de 5 a 15, e lembrar que você tem um prazo de 2 anos do trânsito em julgado para cobrar a sucumbência que você não recebeu porque o cara era pobre. Pronto, decorou isso? Tá beleza. Tá tudo certo, tá? Professora, tem música na segunda fase? Tem música na segunda fase, gente. Tem música na segunda fase. Tem a música da ação de consignação e pagamento, tem a música do mandado de segurança, tem a música das preliminares, tem muito de música na segunda fase também. Então, se você gosta, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Pararam, 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 pararam. Ah, é muito fácil isso aqui, né? Dá para responder em 2 minutos. Não, 2 minutos não, dá para responder em 5 segundos, né?
Ele está perguntando aqui, ó. Haverá condenação em honorários de no mínimo 5% e de no máximo 15% em favor do advogado, tá? Essa é a resposta aqui, artigo 791A da CLT, e a gente vai para a responsabilidade por litigância de má-fé. Posso seguir, João? Vocês estão animados, gente? O que vocês estão achando? Tá legal, muita Vou liberar coisa. eles, acho. Posso seguir? Professora, não aguento mais. Pode colocar no chat para mim o que vocês estão achando da aula, para eu saber. Professora, não aguento mais. Professora, tá bom. Professora, faz o sorteio. Tá liberado, João? Tá liberado. Então, coloca Larissa aí aí, para levanta a mim. mão. Escreve aí para mim, para eu saber, porque tem mais paródia. Pode parar de cantar, quero que canta mais. O que vocês querem, né? E aí a gente tem mais música, mais paródia aqui. Posso seguir então, tá? De boas. Legal, peguei. Legal. Geri. Vou chamar de Geri. Geri. Vem fazer a segunda fase comigo. Vocês vão gostar bastante. E se tiver esse quórum aqui legal, João, vou marcar mais aula de primeira fase. Mas eu quero todo mundo, hein? Todo mundo na aula. Oi, Lari. Bom te ver aí. Bom te ver. Os meus alunos também da facul, todos aqui, hein? Representando, hein? Bora. Essa daqui é a mais legal, João. É aquela música assim, ó. Tanana. Como é que é a música original, João? Nananana. Nananana, tanana. Como é que? Eu só lembro da paródia. Como é que é a original? Cheia de mania, toda dengosa. Cheia de mania, toda dengosa. Tananana. Menina bonita, vocês sabe que é gostosa. Tananana. E depois? Ah, depois eu já não lembro. Pô, velho. Coloca aí no chat que eu já ia cantar. Com esse seu jeito vem a condenação em litigância de má fé. Enfim, né? Di, pá, 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 pá. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Quase não rola litigância de má fé na Justiça do Trabalho, gente. O que vocês acham? Aquele advogado, né, que chama a testemunha para almoçar, e aí fica lá, né, falando para a testemunha, olha, se você puder falar isso, olha, às vezes na cara do juiz, né, na antessala lá de audiência, o juiz está lá na audiência e o cara está ali chavecando a testemunha. Ou então, uma vez eu vi um caso de um processo que o valor lá era, sei lá, era 20 mil reais, era 20 mil reais. E aí o servidor colocou um zero a mais, né? Na hora de digitar, ele escreveu 200 mil. Aí chegou na audiência, aí o juiz falou, tem proposta de acordo, tal, já estava na execução. Aí a empresa ofereceu um carro de 18 mil. Aí o juiz, poxa, tá dentro, 18 mil, né? Aí, não, a gente não vai aceitar porque é 200 mil. Aí o juiz, 200? Aí foi olhar o processo, né? O servidor tinha digitado errado e o advogado estava se aproveitando disso. Isso, gente, é litigância de má-fé, não pode. E a litigância de má-fé, com a reforma trabalhista, ela veio para a CLT de forma presente, ela está lá, agora você consegue acionar o juiz e arguir litigância de má-fé. E o artigo 793A, ele diz aqui, ó, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como reclamante, reclamado ou interveniente. Então, ó, ninguém pode litigar de má-fé, nem a testemunha, nem o reclamante, nem o perito, nem a reclamada, nem o litisconsorte, ninguém. Isso vai gerar a litigância, as perdas e danos para qualquer pessoa. E o que é litigância de má-fé? Deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Ah, ela não estava grávida, a mulher está com exame lá. Não estava grávida. Querido, isso é fato incontroverso, isso não se discute. Ai, não teve acidente, o cara lá de cadeira de rodas. Como não teve acidente? Isso é fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada, você fica peticionando toda hora, fica ligando no balcão virtual, fica enchendo o saco, fica atrasando o processo, fica peticionando, pedindo urgência, já falaram para você que tem que esperar, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recursos só para protelar,
sabe? Fica lá, embarga de declaração, embarga de novo de declaração, faz mais um embargo de declaração. Tudo isso vai gerar litigância de má-fé. E aí, o juiz, ele pode, inclusive de ofício, ele pode constatar a litigância de má-fé. Ele vai aplicar uma multa, presta atenção aqui. Essa multa, senhoras e senhores, não é de 1 a 10. Ela é superior a 1, inferior a 10. Superior a 1, inferior a 10. A OAB adora essa bobeirinha, né? Coloca de 1 a 10, aí vai lá o trouxa, marca. Não! Superior a 1, inferior a 10 é 1,1, 1,2, 1,3, 9,9, 9,8, 9,7. Mais um valor de indenização e mais as despesas com os honorários advocatícios. Então, você paga a multa, a indenização e as despesas, tá? Se tiver 2 ou mais litigantes, cada um vai ser condenado na proporção do seu interesse. Esse aqui estava se aproveitando mais, paga mais. Esse aqui, teve um leve proveito, vamos dizer assim, né? Paga menos. Se eles estiverem coligados, aí, responsabilidade solidária. Todo mundo paga tudo. Eu posso escolher de quem eu quero cobrar. Lembra? Responsabilidade solidária, você escolhe de quem você quer cobrar. Valor da causa irrisório ou inestimável, deu, sei lá, mesmo 9,9, tá dando uma merreca o valor da multa. Então, o juiz pode fixar, decore isso aqui, ó, em até 2 vezes o teto do INSS. 2 vezes o teto do INSS, tá? E daí, ó, isso também se aplica para testemunha que intencionalmente alterou a verdade dos fatos ou omitiu os fatos essenciais ao julgamento da causa. Porque lembra, reclamante, reclamado ou interveniente. Então, a testemunha, além de cometer um crime, ainda ela vai responder pela má-fé. Certo? Basicamente, se você aprender isso aqui, você aprendeu o artigo 793A e acertou a questão de prova, né? E a música vai te ajudar muito, porque a música diz aqui, ó, fez que não sabia, forjou a prova, tararana, mentiu na audiência, multa suntuosa, taranana, com esse seu jeito vem a condenação em litigância de má-fé, ó, superior a 1, inferior a 10, vai cair isso aqui. De ofício ou você requer, tananana, requer, o juiz pode estipular de ofício ou a requerimento. Então me ajude a decorar essa tal litigância de má-fé, litigância de má-fé, vai cair na OAB, litigância de má-fé, depois de tudo isso, indeniza a parte, cê tá ligado, paga os prejuízos e o advogado, então me ajude a decorar, ó, multa, superior a 1, inferior a 10, de ofício ou você requer, foi. Depois de tudo isso, cê tá ligado, paga os prejuízos e o advogado, aqui ó, perdão, ó, depois de tudo isso, indeniza a parte, cê tá ligado, então multa, superior a 1, inferior a 10, aí, depois de tudo isso, indeniza a parte, cê tá ligado, depois, paga o prejuízo e o advogado, multa, indenização, aqui, multa, indenização, prejuízos e advogado. 2 ou mais litigantes, cada um na sua proporção. Mas eles estão coligados, responde solidariamente. A multa é irrisória, fixe em até 2 vezes o teto do INSS. Se aplica a testemunha? Sim, reclamante, reclamado ou interveniente, tá? Tem que saber isso aqui. E aí você consegue passar numa boa, beleza? Foi. Top 5, Johnny, liquidação de sentença. Essa daqui é boa, essa daqui é fácil. Gente, tem uma aula minha, sem brincadeira, maravilhosa. Vou fazer minha propaganda agora, dá licença. Vou fazer minha propaganda, João. Eu tô feliz, eu vou fazer minha propaganda. Tem uma aula minha no YouTube, ela é voltada para a segunda fase, sim, mas, gente, ela vale para a primeira fase também,
porque ela é uma aula onde eu falo só de execução de sentença. Eu falo desde a liquidação, né? Eu vou falar da linha do tempo nessa aula, e aí eu falo de toda a parte da liquidação, como é que faz a liquidação, como é que faz a execução, a notificação, né? Em 48 horas, sob pena de penhora, para pagamento, parará. Eu vou falar de embargos da execução, vou falar de agravo de petição. Se eu fosse você, eu assistiria essa aula. Ela é uma aula boa de execução. E a OAB, ela ama execução e cai muito na primeira fase. Ela está liberada no YouTube, gratuita, gente. Gratuita. A gente coloca para vocês o link da aula no grupo. Terminando a aula, eu já coloco. E aí, quem quiser assistir, fica à vontade. Eu acho que vocês vão ter um grande ganho com essa aula e vão provavelmente aí acertar questões na primeira fase e já vão se preparando para a segunda também. Ela é uma boa aula, tá? É uma aula que eu gosto. Às vezes eu penso assim, vou gravar essa aula de novo, né? Ah, é uma aula de execução, vou gravar de novo. Daí eu assisto e falo assim, não, mas essa daqui tá boa. Então eu vou deixar essa aqui. Ela tá atualizada, ela tá legal. Então é uma aula que eu aconselho que você assista, tá? Vou pedir ajuda de vocês, do grupo mesmo. Depois da aula, me cobra, que eu coloco o link lá no grupo, tá bom? O nosso top aqui, basicamente, eu tô falando de liquidação de sentença, né? Então, o que que acontece aqui? Quando a gente faz lá a linha do tempo, que eu expliquei, o juiz chega, né, aqui num momento do processo, onde ele vai proferir uma sentença, certo? Só que a grande verdade é que, na grande maioria das vezes, essa sentença, ela não vai ser líquida. Então, eu não vou ter um valor certinho ali. Eu vou ter um valor, um chute. O juiz vai dar um chute. Por quê? Você entra com a reclamação trabalhista pedindo hora extra, pedindo indenização, pedindo FGTS. E aí o juiz fala assim, olha, mais ou menos com base no que você pediu, eu vou atribuir o valor aqui de 50 mil. Para você recorrer, você vai ter que pagar sobre esses 50 mil, mas a gente não tem o valor certinho. O juiz não vai parar e fazer conta, até porque vai haver divergência entre as partes com relação à conta, certo? E por isso que a gente começa numa etapa aqui de liquidação. Basicamente eu preciso liquidar, chegar num valor certo para poder cobrar da empresa, porque até então eu só tenho uma estimativa. E eu deixei nesse top aqui, na aula de execução tá completaço lá para você. Aqui é mais curtinho, tá? Os tipos de liquidação. Aqui, ó. A liquidação, ela pode ser feita por cálculos, por arbitramento e por artigos. Cálculo é o mais comum, é quando chega aqui e o juiz basicamente fala assim, bom, reclamante, apresenta a sua conta aí. Reclamada, apresenta a sua conta. Ele vai pegar a conta do reclamante e a conta da reclamada. E vai ver se está certo, se está errado. É isso, é liquidação por cálculo, tá? Se tiver mais ou menos de acordo ali, o juiz homologa essa conta e aí você consegue cobrar da empresa aquele valor. Se não, ele manda para o árbitro. Ó, árbitra, vem de árbitro. O que, que é o árbitro? É o perito, é o cara que sabe fazer conta, perito contábil. Geralmente ele está dentro da própria vara do trabalho, porque é como se o juiz falasse assim, nossa senhora, um está falando 1 milhão, o outro está falando 200 mil. Eu não tenho noção. Aí ele manda para o árbitro. Então, a liquidação por arbitramento é quando o cálculo é complexo e eu mando para o perito, certo? E a liquidação por artigos, eu vou continuar dando o mesmo exemplo que eu dou há anos, né, gente? Porque eu acho que ele é muito claro, que é o exemplo do meu ex-namorado. Quem já foi meu aluno já ouviu esse exemplo, que é o André. O André, eu namorei com ele há muitos anos atrás, ele sofreu um acidente do trabalho, isso é verdade, e ele perdeu 3 dedos da mão direita, né? Ele trabalhava numa gráfica. Um dia eu recebi a ligação, eu trabalhava na época na Casa Bahia, recebi a ligação, Natasha, o André sofreu um acidente. Ele foi mexer numa máquina, ele não tinha treinamento suficiente, aí colocou uma luva que não podia, a máquina puxou a mão dele e ele perdeu 3 falanges, tá? Bom, o André tá bem hoje, tá trabalhando, tá tudo bem, tá? A gente se separou por outros motivos, enfim. Quando ele entrou com o processo aqui, ele estava pedindo X. Então, ele pedia aqui X, um X. Só que durante todo o correr do processo, o valor foi aumentando, porque ele teve que colocar uma prótese, ele teve que fazer
fisioterapia, ele teve que fazer um tratamento especializado para mãos, ele teve que fazer terapia, ele teve que fazer uma cirurgia. Então, quando chegou aqui na sentença, o valor não era mais aquele que ele tinha pedido lá atrás, aumentou. E daí, na hora de liquidar, ele vai liquidar por artigo. O que é isso? Ele vai trazer esse aumento, ele precisa justificar. Então, ele traz nessa modalidade de liquidação. É como se aqui na liquidação eu pudesse trazer, não é fatos novos, trazer consequências do mesmo fato, que aumentaram o valor. O fato é o acidente que ele pediu, porque eu não posso inovar na liquidação. Eu estou falando do acidente. Só que aqui eu pedi um X, e aqui na hora de liquidar eu estou pedindo um valor a mais. E aí eu faço a liquidação por artigos, ou também considerada a liquidação por procedimento comum. Então, cuidado, pelo amor de Deus, já caiu na OAB isso aqui, ó. Que a liquidação é por cálculos, arbitragem e artigos. Não é arbitragem, repete comigo. Não é arbitragem. Arbitragem é outra coisa. Aqui é cálculo, arbitramento e artigos. Tem arbitragem no processo do trabalho? Tem, mas não tem nada a ver com isso daqui. Arbitragem é outra coisa. Aqui é cálculo, arbitramento e artigos, tá bom? Daí, obviamente, aqui, né? Então, sendo ilíquida a sentença, que é quando o juiz dá ali o valor por estimativa, ordenar-se-á, e a liquidação poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou artigos. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. A gente trabalha muito na segunda fase, né? Então, quando eu chego aqui na liquidação, eu não posso trazer um fato novo. Se eu estou discutindo hora extra aqui, eu vou fazer o quê? A conta da hora extra. Eu não posso aqui falar, ai, veja bem, mas tem também uma insalubridade. Não pediu antes por quê? Não posso pedir na liquidação, eu não posso inovar, né? Porque senão fere coisa julgada, tá, gente? Enfim. E na liquidação eu também tenho que colocar as contribuições previdenciárias. Então, eu já vou incluir na minha conta o que é devido para o INSS, tá? Então, esse trend aqui que eu escolhi foi basicamente trazer o cálculo, o arbitramento e o artigo. Foi? Aqui tem o trâmite da liquidação, aqui eu vou deixar para vocês assistirem lá na aula de execução, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem, senão aqui vai ser muito rápido, aí vocês não vão entender muito bem. Então, eu vou liberar a aula lá no grupo, e aí vocês assistem a execução todinha, e vocês, eu tenho certeza que vão aprender bastante, tá? E DPJ, não posso deixar de falar, que é incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também tem caído muito. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Top 3, a homologação de acordo. Essa daqui também é muito boa para cair. Tá acabando, gente. Vamos no top 3 aqui, do IDPJ. Tá, vamos lá, ó. Eu precisaria explicar a execução para falar de IDPJ, mas tudo bem, ó. Vou tentar fazer de um jeito diferente aqui, ó. Nós estamos falando aqui da liquidação, né, tá? Aí vamos imaginar que as partes apresentaram os cálculos, aí o juiz homologou o valor em 50 mil reais. Um exemplo, tá? Quando ele homologa esse valor aqui da liquidação, eu consigo cobrar a empresa, porque eu já tenho um valor certinho aqui, porque aqui na sentença era só uma estimativa, lembra? Agora eu já tenho um valor certo aqui que foi homologado pelo juiz. Resumidamente, o juiz vai mandar o oficial de justiça na empresa, bater na porta e falar assim, empresa, é o seguinte, tem aqui um processo da Maria e você está devendo 50 mil reais, você vai pagar ou eu vou penhorar os teus bens, né? Porque o juiz, o processo, né? Ele dá um prazo para a empresa pagar de 48 horas sob pena de penhora, certo? Então tá aqui, ó. Isso aqui só um exemplo, só um resumo. E daí vamos imaginar que a empresa não fez nada, ela ficou inerte. Então a empresa não pagou, não nomeou bens a penhora, não fez nada. Ficou lá esperando a vida passar. E você começou a tentar penhorar bens da empresa, que daí o exequente, né, que é o interessado no dinheiro, vai começar a pedir ofício. Então, ele pede Bacenjude, ofício para o banco, para ver se tem dinheiro, ofício para o Detran, para ver se tem carro, ofício para o Deus me ajude, né, Bacenjude, Renajude, Deus me ajude. Manda ofício para todo lugar. E vamos imaginar que esse cara não encontrou dinheiro nenhum, não tem dinheiro na empresa, na pessoa jurídica, não
Tem. Isso é muito comum, mais do que vocês imaginam, que é a parte triste do direito do trabalho é essa, tá? E aí, o que é que você tem que fazer, então? Você tem que pedir para o juiz instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É como se você dissesse para o juiz assim, ó, juiz, é o seguinte, na pessoa jurídica não tem, mas o sócio está ostentando lá com um carrão, uma BMW lá no Instagram. Então, eu quero que você agora pegue o bem dos sócios, certo? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse IDPJ, ele pode ser pleiteado na execução. Cadê ele aqui? Aqui. Ele está no 855A. Eu vou te explicar aqui, ó. Ele é regido subsidiariamente pelo CPC, tá? Mas aqui tá assim, ó. Na decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, então você pediu para o juiz instaurar. O juiz, ele vai decidir se sim ou se não. Então, pode ser que o juiz fale assim, instaure o incidente contra o sócio Pedro. Ou pode ser que o juiz fale assim, não instaure o incidente contra o sócio Pedro ainda, porque eu acho que a parte não procurou bens da pessoa jurídica suficientemente. Porque às vezes, gente, a parte já chega aqui na execução arrebentando e querendo pegar bem do sócio. Só que primeiro você tem que tentar pegar bem da empresa. Então, essa decisão do juiz aqui, ó, no curso do processo, ela é uma decisão interlocutória, porque ela está no curso do processo, na fase de execução. Dessa decisão, vai caber agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. Para você entender isso daqui melhor, você tem que assistir a aula de execução, porque aí você vai entender que para fazer embargos, por exemplo, teria que garantir o juízo e tudo mais. Só pensa o seguinte, ó, pensa no José aqui, o coitado do sócio. Quer ver, ó, calma, calma. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. Desenho de boneco de palito. É, Natasha, ela é louca mesmo. É, às vezes. Deixa eu pegar um boneco de palito aqui. Eu só vou conseguir explicar com boneco de palito agora. Agora eu cismei. Peraí. Calma. Eu vou pegar um boneco aqui com cara de sócio. Pode ser esse aqui. Ele tá meio felizinho. Ele deveria estar triste, né? Porque sendo instaurado o incidente, então, na verdade, ele tá se ferrando. Mas eu vou usar ele mesmo. Então, vem aqui. Vai, sócio. Esse cara é o sócio, ó. Tá? Aí, o juiz falou assim, ó, instaura o incidente contra esse cara aqui. Ele aceitou a instauração. Esse cara, quando ele recebe esse papelzinho aqui, que ele vê que instauraram um incidente contra ele quer recorrer. Só que ele não tem dinheiro. Ele não tem como garantir o juízo. Você imagina, o valor é 50 mil, ele não tem como garantir. Se a lei obrigasse ele a garantir os 50 mil, ele não ia conseguir se defender. Então, o que a lei fala? Sócio, você pode fazer agravo de petição sem garantir o juízo. Pronto. Da decisão do juiz, então, que aceita instaurar um incidente ou não aceita instaurar um incidente, na fase de execução, cabe agravo de petição sem precisar garantir o juízo, porque pensa no coitado do sócio. Ele viu, só que ele sabe que a empresa tem uma casa. Então, ele quer recorrer para falar, meu, antes de chegar em mim, tem a casa lá. Se eu mandar ele pagar 50 mil, ele não vai conseguir se defender, percebe? Então, na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente da garantia do juízo, entendeu isso? Ele não vai precisar depositar, garantir os 50 mil, senão ele não ia conseguir se defender. Calma que tem música aqui também, tá? E na fase de conhecimento, você, às vezes, quando você entra com o processo aqui, no meio do processo, aqui vamos dizer assim, você já percebe que a empresa, vou usar um palavrão, tá? Uma palavra feia. A empresa está toda cagada, gente. Você percebe que a empresa está toda cagada, que tem 1 milhão de processos contra a empresa. Cara, você já vê que tem processo na fase de execução que eles não estão pagando, você já vê que está o caos. Então, quando você entra com o processo aqui na fase de conhecimento, ó, cognição, vem da palavra conhecer, conhecimento. Então, quando você entra com o processo aqui, você já pode informar para o juiz o caos e pedir para instaurar um incidente aqui na fase de conhecimento.
Na fase de conhecimento, o juiz vai tomar uma decisão, se instaura ou se não instaura. Dessa decisão do juiz, não cabe recurso. Porque ainda está na fase de conhecimento, gente. Então, o juiz pode falar, não vou instaurar agora. Aí você vai ter que falar, beleza, vou esperar a execução, então. Ou então, se o juiz falar, realmente, está o caos, vou instaurar agora. Aí você vai ter que assumir que ele instaurou o incidente, o IDPJ. Então, na fase de conhecimento, não cabe recurso nada, mas se for na executória, é agravo de petição. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não, 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 não. Vem comigo, ó. Fase de conhecimento, não cabe recurso nada, mas se for na executória, é agravo de petição. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não, 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 não. E se eu instaurar lá no tribunal? Tipo, já o processo já está lá no TRT, e aí agora que eu quero instaurar o IDPJ, pode? Pode. E se for no tribunal, só decora. Vai caber agravo interno, que é do que você precisa para acertar sua questão. Olha a desconsideração, 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 são. Vem de novo, ó. Fase de conhecimento, não cabe recurso nada, mas se for na executória, é agravo de petição. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não, 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 não. Vai. E se for no tribunal, vai caber agravo interno, que é do que você precisa para acertar sua questão. Olha a desconsideração, 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 são. Pronto, é disso que você precisa para acertar a sua questão. Segunda fase, fica tranquilo. A gente vai fazer agravo de petição, a gente faz agravo interno, a gente trabalha casos em que o juiz aceitou o incidente, negou o incidente, tudo isso nós fazemos na segunda fase. Todas essas peças vocês vão desenvolver, tá? Fiquem tranquilos. E, pessoal da primeira fase, se você entendeu isso aqui, para mim é suficiente, você vai conseguir acertar a questão lá na prova, tá? Aqui tem até uma tabelinha, né, ó, fase de conhecimento, não cabe recurso nada, fase de execução, cabe agravo de petição, não precisa garantir o juízo, e se for no tribunal, vai caber agravo interno, que é do que você precisa para acertar a sua questão. Fechou? Aqui tem uma questão, aqui, ó, com relação ao IDPJ, é correto afirmar que da decisão que rejeitar o incidente, cabe recurso ordinário, nada a ver. Da decisão interlocutória que acolher na fase de cognição, não cabe recurso de imediato. Fase de conhecimento, que é cognição, fase de conhecimento, não cabe recurso, nada, dá para fazer cantando, né? Mas se for na executória, é agravo de petição. Tem garantia? Não. Tem garantia? Não. Então, aqui está errado, porque aqui está falando que tem garantia, e não tem. E se for no tribunal, então pode, ó. Aqui está falando que não pode. Então, você consegue descartar tranquilamente e marcar a letra B aqui, tá? Homologação de acordo extrajudicial, rapidão. Olha só. Homologação de acordo extrajudicial, a maioria de vocês acho que sabe, né? Ou não? Aqui é quando as partes elas querem fazer um acordo, mas elas não querem entrar com o processo. Como assim, Natasha? Por exemplo, o João foi contratado lá pela empresa, pela Casa Bahia lá, tá? E aí ele trabalhou lá há 5 anos e ele quer sair e a Casa Bahia admite que está devendo para ele uma grana e ele também quer cobrar esse dinheiro. Então eles conversam. Então ele vai lá e conversa com a empresa, fala, olha, vocês têm que me pagar férias, vocês têm que me pagar aqui um depósito de FGTS que não foi feito, eu queria saber o que dá para a gente fazer, e parari, pororó, conversaram e chegaram num acordo. A empresa concordou em pagar 5 mil, ele concordou em receber 5 mil, só que a empresa falou, mas eu não vou te pagar sem o juiz homologar, porque vai que depois você me cobra de novo, vai que isso não surte efeito. E aí criou-se a homologação de acordo extrajudicial, que é basicamente, eu vou fazer uma petição conjunta com a empresa, eu, funcionário, tem que ter cada um o seu advogado,
Então, não pode ser um advogado só para os dois. Eu tenho que ter o meu e a empresa tem que ter o dela. Todo mundo assina. E a gente faz uma petição bonitinha aqui, escreve o que nós estamos negociando. Então, é férias, é 13º, coloca os valores direitinho e protocola lá para o juiz olhar. E aí o juiz vai ver se ele acha que está razoável homologar ou não. Tem juiz que olha e fala, nossa, isso aqui está com um cheiro estranho, né? Nossa, o cara trabalhou 30 anos e estão fazendo um acordo de R$ 2.000. Olha que coisa esquisita, cara, não vou homologar, não. Então, é critério do juiz homologar, tá, gente? Nossa, estão colocando que 40 mil é tudo dano moral? Olha que coisa, nossa, acho que não vou homologar, não. E quando o juiz olha e fala, tá razoável pelo tempo de trabalho, pá, acho que, tá bom, vou homologar, tá? Deu para pegar? O que é mais importante você saber aqui? Pelo amor de Deus, não erra isso. Não erra isso. Quando o juiz homologa por sentença esse acordo da homologação de acordo extrajudicial, vamos supor que ele homologue. Ele homologa por sentença, não homologa por sentença? Cabe recurso ordinário. É diferente de você fazer um acordo em audiência, porque eu falei no começo da aula que se você entrar com o processo, marcou uma audiência, na cara do juiz foi feito um acordo, esse acordo transita em julgado na data da homologação. Foi ou não foi? Eu não falei isso? Que aí não dá para fazer RO, só dá para fazer RO o INSS, certo? Isso daqui que eu estou falando agora é outra coisa. Isso é um procedimento específico. Ó, eu não quero que vocês tenham dúvida nisso. Vamos lá, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Situação 01. Situação 01 é a situação comum, lá da audiência. Então, o fulano entrou com a reclamação trabalhista, foi pelo correio, marcou uma audiência, presumiu a notificação da empresa, né, e marcou uma audiência. Tá dando para entender? Daí, lá na audiência, isso daqui eu chamo de linha do tempo comum. Aqui, na audiência, na cara do juiz, foi feito um acordo. O juiz foi lá e homologou esse diacho desse acordo. Homologou. Esse acordo aqui transita em julgado na data da homologação. Aqui. Homologou o acordo. E esse acordo aqui. Opa. O que aconteceu com ele? Transitou em julgado na data da homologação, salvo para o INSS, tá? Opa, Ctrl Z, Ctrl N aqui. Parará. Então, essa daqui é a situação comum zona lá da linha do tempo. Tá, isso é uma coisa. A situação 2, que eu vou colocar aqui embaixo, depois a gente sobe para comparar as duas. A situação 2, essa daqui é quando as partes, não é que alguém entrou com a reclamação trabalhista, ó, na de cima, o fulano entrou com a reclamação trabalhista, tá vendo? Na de baixo, o reclamante, mais a reclamada, ambos fizeram uma petição conjunta. Então, aqui, fizeram uma petição conjunta e submeteram a homologação. Certo? Cada um com seu advogado aqui, obrigatório. Aí, essa petição conjunta que eles fizeram, ela foi para a mão do juiz. Aí, o juiz aqui decidiu. Como é que ele decide, minha gente? Por sentença. Sentença, entendeu? Peraí. Só para caber aqui. Sentença. Vai, Cacildas. Sentença. Dessa sentença aqui, o que vai caber? Pelo amor de Deus. Caiu isso daqui na primeira fase, uma galera errou. Uma galera.
todo mundo colocou que não cabia recurso aqui porque transitou em julgado. Não. Nesse caso, cabe recurso ordinário. Então, são situações diferentes. Homologação de acordo extrajudicial, que é essa daqui, é um procedimento específico do artigo 855-B da CLT. Tá aqui. Então, cuidado para não confundir esses dois. A situação 1 e a situação 2. Aí tá aqui, ó, vamos ler. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, fácil. Cada parte tem que ter seu advogado, fácil. Não pode ter advogado comum, fácil. Pode, o sindicato da categoria pode se representar, beleza. Aqui tudo bem. Aqui, letra D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença. Então, ele até pode marcar uma audiência, se entender necessário, e ele vai proferir a sentença. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Deixa eu te explicar essa parte da prescrição, porque cai um monte isso daqui, só que essa parte da prescrição não caiu ainda e pode cair. Então, vamos imaginar que você tem vamos imaginar não, né? Você tem 2 anos para entrar com o processo, depois do término do contrato. Aí estava faltando 1 mês para terminar. Tá faltando 1 mês, estava quase prescrevendo, estava ali no fio. Aí você fez a homologação de acordo extrajudicial do 855-B. Você protocolou com a empresa, homologação, protocolou. Quando você protocola, suspende o prazo, porque você vai ter que esperar para ver se o juiz vai homologar ou não, entendeu? Então você protocola, você está guardando aquele 1 mês lá de prescrição que ainda você tem, que ainda não prescreveu, você ainda tem 1 mês para entrar. Aí você homologou, você protocolou lá o acordo. Aqui não é homologação, né? Você protocolou. Você protocolou a homologação. Estava faltando 1 mês, você foi lá e protocolou o acordo. Aí o juiz demorou 6 meses para decidir. Aí vamos imaginar que o juiz não homologou. Aí você vai ter ainda mais 1 mês, que é da prescrição que estava faltando lá, para entrar com o processo. Deu para entender? Então, por isso que ele diz aqui, ó, que essa petição, ela suspende o prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados. Porque quando você protocola o acordo, a sua prescrição fica suspensa. Aí, se o juiz não homologar, você ainda tem aquele prazo que faltava para entrar com o processo. Deu para entender? E daí, esse prazo, ele volta a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negou a homologação do acordo. Então, estava faltando 1 mês, você protocolou lá o processo, aí o juiz não homologou, no meu exemplo. Aí, isso daqui, essa decisão do juiz, transitou em julgado. Quando transitar em julgado, você ainda tem aquele 1 mês para entrar com a ação, porque ele estava suspenso. Deu para entender? Decora assim, ó. Homologação de acordo extrajudicial, suspende a prescrição. O prazo volta a fluir do trânsito em julgado da decisão do juiz que não homologou o acordo. Decora. Você tem a prescrição, prazo de 2 anos, do término do contrato. Estava faltando lá um tempinho para você, para prescrever. Você faz a homologação de acordo extrajudicial, combina com a empresa, protocola a petição conjunta, cada um com seu advogado. O juiz vai pensar. Quando o juiz decide, opta, no caso, por não homologar, você espera transitar em julgado essa decisão e você ainda tem aquele resto do prazo que faltava. Tá? O que pode cair aqui, ó? Olha que legal, isso aqui, ó. Dia útil seguinte ao trânsito em julgado. Isso aqui é bom. Dia útil seguinte ao trânsito em julgado. Que não é do trânsito em julgado, é do dia útil seguinte ao trânsito em julgado. Certo? Então, aqui, 855, B de bola. Estudamos. Aqui, deixa eu só ver uma coisa. Não toca aquela questão aqui. Essa daqui, ó. Petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo quanto ao direito, os direitos nela especificados, né? Mas tem uma questão da OAB, gente, se vocês quiserem, depois eu procuro e coloco no grupo, falando que desse caso aqui caberia recurso ordinário, tá? Tem uma questão. É que eu não tá aqui nesse material, mas tem. Aqui, ó, é uma tabela que vocês vão memorizar, tá? Cai bastante também.
Aqui ele está dizendo quem é isento de custas, quem é isento de depósito recursal, quem paga depósito recursal pela metade. Tem um macetezinho aqui. Deixa eu ver só que horas são, peraí. Que horas são, gente? Vocês estão com gás ainda? Dá para estender mais um pouquinho? 2004. Consigo explicar um macetezinho aqui para eles. Desse top aqui. Pessoal, tudo bem? A gente pode seguir? Sim, podemos, com certeza. Ninguém falou, ninguém falou. Não, tá todo mundo concordando. Quem tá na repescagem, Josenildo, já tem que começar a fazer o curso? Já tem que começar a fazer o curso, tá? Porque eu já tô dando simulados esse mês para dar suporte para vocês chegarem no curso oficial bem. Então me procura para entrar na repescagem, se você for fazer comigo, logo, lógico, tá? Isso, Cris, quem falou? Esse RO da homologação também é lindo para cair na repescagem. Eu também dou, tá? Eu também dou na segunda fase. Mudou algo na CLT? Uhum, vai ter que comprar CLT nova, sim. Por quê? Porque na nova CLT, pelo menos aqui eu indico, ela tem os precedentes normativos, que não tinha na CLT antiga, tá? Os precedentes normativos estão no edital de vocês, e na segunda fase, principalmente, eles podem cair. Daqui a pouquinho eu abro o chat, tá, Adri? Segura aí. Eles podem cair, e eu sugiro que você compre a CLT nova. Geralmente eu não peço para comprar nova, tá? Então, pessoal de repescagem, eu falo que dá para usar pelo menos uma anterior, mas nesse caso aqui, como eu sei que agora tem os precedentes normativos na nova CLT, eu oriento que vocês comprem a nova e não façam com a CLT antiga, tá? Então, quem tem dúvida sobre a CLT também pode me procurar, que eu oriento, e eu compraria sim, eu acho melhor, por segurança. Porque assim, gente, na turma passada, o que é que eu fiz? Eu gravei precedente por precedente. Um por um, todos que estavam no edital. Eu gravei tudo e eu dei uma aula de questões para abranger todos os precedentes. Inclusive, eu vou dar de novo nessa turma. Por quê? Não é só porque está na CLT que você não tem que estudar. Então, eu dei todos os precedentes. Peguei lá tudo que caiu, expliquei, gravei e fiz uma aula só de questões para vocês conseguirem assimilar. Porque também ficar só lendo não assimila. Daí fiz. Se vocês toparem, a gente pode marcar uma aula só de questões de precedente normativo. Eu dou essa aula para vocês. Eu quero quórum alto, gente. Gente na aula, eu dou, tá? Eu dou. Só que eu quero quórum alto. Aí eu dou essa aula para vocês. Eu quero que vocês venham, que vocês me ajudem a divulgar, né? Porque às vezes tem que ficar chamando o pessoal. Se vocês falarem, Natasha, a gente ajuda, chama a galera da faculdade e tal, eu quero, eu dou, tá? Com o maior prazer. Eu dei para o pessoal da faculdade, a Larissa está aqui, né? A Lari viu, né, essa aula. Dou sim. Então, por isso, eu acho que vai ter que comprar uma CLT nova. Eu indico a da Juspodium, sempre indiquei a da Juspodium, continuo indicando na minha turma, porque a CLT que eu estou acostumada, eu uso, eu gosto, né? E eu acho ela uma boa CLT. Depois eu mando o link para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, só para vocês aprenderem o macete, porque assim, gente, decora. Pessoal de segunda fase, repescagem, não precisa aprender macete, que vocês vão olhar na CLT. Mas o pessoal de primeira fase precisa. Uma vez eu dei isso aqui no Teatro Gazeta. Era um curso de reta final, e eu fiquei dando esse macete lá. O povo achou que eu era maluca. E caiu. É. Não, que vocês vão achar que eu sou maluca mesmo agora, tá? Agora é só para os loucos, tá? Quem é mais normalzinho, tá livre aí para ignorar essa parte da aula. Quem é mais maluco, para mim, faz sentido, eu acho importante para vocês decorarem, porque ficar decorando sem a seco, sem nenhuma maluquice, é muito ruim, né? Então, aqui, ó, é uma tabelinha que vai falar quem é isento de custas, quem é isento de depósito recursal, e quem paga o depósito pela metade. Deixa eu aumentar aqui. Isento de custas, isento de depósito e quem paga depósito pela metade. Aí aqui, gente, eu tô falando que é uma maluquice, tá? Aqui é o... Imagina que explodiu. Bum! Bum!
que é isso, Natasha? Isento de custas. Beneficiário da justiça gratuita. Então, vamos colocar assim, ó. Beneficiário da justiça gratuita. Aí o U é União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Então, explodiu. E o M é Ministério Público do Trabalho, aqui, ó. Ministério Público do Trabalho. Tá tudo aqui, tá? Eu só tô montando aqui para você entender o macete. Que é o B, o U e o M. E aqui é Ministério Público do Trabalho. Isso são os isentos de custas. Você tem que estudar assim, ó. Pensa nessas 3 colunas. Isento de custas. Coloca na sua cabeça assim, ó. Isento de custas. Bum. E aqui, ó, é boom mais massa falida. Calma que você vai entender. Calma, relaxa. Confia em mim, ó. Boom, massa falida. Isento de custas. Aí vem isento de depósito. Aqui não deu um boom? Então vai pegar fogo agora, ó. Se aqui é boom, agora é fire, ó. Fire, tá? E aqui confia em mim, repete a massa falida. Boom, fire. É assim, ó. Boom, massa falida. Fire, massa falida. Não explodiu? Aqui pegou fogo. O FIRE é filantrópica e recuperação judicial. Aqui. Ai, Natasha, mas eu não gosto de decorar assim. Então decora do seu jeito, é. De boa, não tem problema não. Aqui é para quem gosta de macete. E recuperação judicial. Boom, fire. Aqui. E a massa falida, ela aparece aqui também. Mais massa falida. Só que tem um porém. Tá certo. Tem um porém aqui. Porque a fazenda pública, gente, eles também não pagam depósito recursal. Então, aqui, ó, eles estão isentos de custas e do depósito também. Então, aqui entra a fazenda pública também, ó. Então, é boom, fire, fazenda e massa falida nos dois. A massa falida, não, ela é isenta de custas e ela é isenta de depósito, tá? E aqui, um aluno que inventou isso aqui, não fui eu. É um meme lucrativo. Então fica assim, ó. Bum, massa falida. Aqui também entra beneficiário da justiça gratuita, ó. Também entra aqui, ó. E também entra fazenda pública. Até dava para fazer assim, ó. Ali não foi um boom? Aqui repete o BU, ó. E depois o fire, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Boom, massa falida. Bu, aqui só não entra o Ministério Público do Trabalho, ó. E depois pega fogo, ó. Bu, fire. Tá vendo? Bu, fire, massa falida. Boom, massa falida. Bu, fire, massa falida. Entendeu? De novo, ó. Bu, massa falida. Bu de novo. Fire, massa falida de novo. E aqui, vou estar me chamando de doido, tenho certeza. Microempresa. O João deve estar fazendo xixi nas calças agora nessa hora. Empresa de pequeno porte. Não filme e põe na internet, tá? Ah, já mandei para a Vitória postar. Ai, gente. Microempresa, empresa de pequeno porte. Aí aqui, microempreendedor individual, empregador doméstico e entidade sem fins lucrativos, que é o meme lucrativo. Aqui é o sem fins. Ó, aí você que lute para decorar agora, tá? Mas eu acho que ajuda. Repete o boom. Repete o bu, pega fogo, entendeu? Ó, fire, põe massa falida nos dois.
e o meme lucrativo. Então, falou, fulano é empregador doméstico, vai pagar depósito pela metade. Fulano é microempresa, vai pagar depósito recursal pela metade. Certo? É isso. Ó. Então, tá aqui, ó. BU, Ministério Público do Trabalho, é o BUM, mais massa falida. Aí depois, beneficiário, aqui tá faltando, ó. Aqui tá faltando a Fazenda Pública, tá? Tá faltando o U aqui, desse lado aqui, ó. Corrige aí, ó. Aqui tem que ter o U. Porque a Fazenda Pública também não recolhe depósito recursal. Entidade filantrópica, empresa em recuperação judicial, massa falida. E o meme lucrativo aqui, tá? É basicamente isso que eu teria para dizer para vocês. Tem um top 1 aqui que é bom também. Vamos falar, gente, já tá aqui. Que é falar sobre banco de horas. Também todo mundo confunde isso daqui, é uma festa, uma salada. O pessoal de segunda fase também não sabe isso aqui, então acho legal a gente falar. Artigo 59, parágrafo 2º. Deixa eu ver se eu tô boa de memória aqui, João. Art. 59. Deixa eu ver se é. É, é isso mesmo. Deixa eu explicar para vocês o que é banco de horas, né? Que também caiu na última prova, na segunda fase. Não sei se foi na segunda, E muita gente errou e erra de bobeira isso daqui. Com essa tabelinha aqui você consegue acertar. O banco de horas é quando você tem um trato lá com a empresa, e aí, ao invés de você receber pela hora extra, você tem um banco de horas. Então, quando você trabalha a mais, essas horas vão sendo acumuladas e depois você folga. É basicamente isso, tá? Explicando de uma forma bem simples. E aí, o que você tem que saber? Que esse banco de horas, ele pode ser, eu vou fazer outra tabelinha aqui, ela tá lá, mas eu vou fazer. Aí a gente encerra, ó. Aí eu vou fazer o sorteio, fica aí. Ele pode ser um banco de horas anual, ele pode ser um banco. Não, vou fazer o contrário. Peraí, tô pensando aqui. Anual. Como é que é mais fácil para explicar? Mensal. Eu vou explicar de baixo para cima, vai. Mensal, semestral e anual. Pronto, vou explicar assim. O que é o banco de horas mensal? É quando você vai fazer as horas a mais dentro do mês. O que diz a lei? Ela diz assim, ó, que se for uma compensação mensal, o acordo, você pode fazer com a empresa um acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Eu vou explicar o contrário. Confie em mim, você vai entender melhor. Você vai entender melhor se eu explicar o contrário. Anual, semestral e mensal. Você vai entender melhor. Ó, o que é um banco de horas anual? O banco de horas anual é quando você vai acumulando horas em um ano para tirar essas horas só no ano que vem. Por exemplo, nós estamos em dezembro de 2025. Você entrou na empresa agora. Aí você está trabalhando a mais e está acumulando essas horas. Você vai poder folgar até dezembro de 2026. Então tem um tempo absurdo para você compensar essas horas. O que você fez a mais em novembro de 2025, você vai poder compensar até novembro de 26. O que você fez a mais em outubro de 25, você vai poder compensar até outubro de 26. Ou seja, você tem um ano para compensar aquelas horas. Vou repetir. Trabalhei a mais, vou mudar as datas. Trabalhei a mais em junho de 25, vou ter até junho de 26 para compensar. Trabalhei a mais em julho de 25, vou ter até julho de 26 para compensar. Você percebe que isso prejudica o empregado? Pô, folguei agora em junho de 25, eu vou poder compensar até junho de 26. Percebe? Então, o banco de horas anual, ele é obrigatoriamente, precisa ter um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por quê? Porque o sindicato, ele vai tentar te proteger. Ele vai tentar, beleza, aqui tem banco de horas anual, mas eu vou colocar uma compensação a mais, vou tentar colocar um dia a mais de folga. O legislador entendeu que para ter banco anual, tem que ter o sindicato ali protegendo o empregado. Deu para entender? Então, banco de horas anual precisa obrigatoriamente de acordo ou convenção coletiva. Foi. Tá aqui, ó. Anual, confia em mim, ó. Anual. Cadê? Cadê o anual? Aqui.
compensação na modalidade banco de horas, compensação em no máximo 1 ano, precisa de acordo ou convenção coletiva. Foi? Beleza. Natasha, e se for para compensar em 6 meses? Então, o que eu trabalhei em janeiro de 26, em janeiro de 25, eu tenho que compensar até junho de 25. O que eu trabalhei em fevereiro, eu tenho que compensar até julho. O que eu trabalhei em março, eu tenho que compensar até agosto. O que eu trabalhei em, entendeu? Eu tenho 6 meses. Melhorou a vida do funcionário um pouco, porque, pô, ao invés de compensar em 1 ano, você vai compensar em 6 meses. Aí, o que que diz a lei? Que na compensação semestral, aqui, tem que ter, não precisa do sindicato, mas tem que ter pelo menos um acordo escrito. Acordo individual escrito. Então, se você chegar na empresa e assinar ali um acordo com a empresa, individual escrito, é possível o banco de horas semestral. Ele não depende do sindicato. O sindicato, repito, ele entrou no anual obrigatoriamente porque o legislador entendeu que aqui você está muito desprotegido. Então, para ter isso aqui, tem que ter o sindicato. Aqui ele entendeu que está mais ou menos desprotegido. Então, faz um acordo ali que está de bom tamanho. E o mensal, ele fala que você pode fazer o acordo individual, só que ele não precisa nem ser escrito. Como assim, Natasha? É meio que um combinado ali com a empresa, um acordo tácito. Você vai fazendo ali as horas a mais. Por quê? Porque sabe-se que você vai compensar no mesmo mês. Por exemplo, eu trabalhei um pouquinho a mais aqui em dezembro, na primeira semana, só que eu vou compensar aqui na semana do dia 15. Então, se for dentro do mesmo mês essa compensação, esse acordo, ele pode ser um acordo escrito, ele fala aqui, ó, pode ser um acordo ele vai ser um acordo individual, né? Individual, que pode ser escrito ou tácito. O que é tácito? Tácito é subentendido, ele vai fazendo ali, daí ele vai compensar, não está formalizado. Isso daqui é muito ruim para o empregado, porque ele fica sem controle. Né? É muito difícil até comprovar depois que ele trabalhou a mais, entende? Mas a legislação, ela fala sobre isso e ela divide em anual, semestral e mensal. Quando você abre o artigo, só para concluir, ele fala aqui, ó. Parari, parari, pororó, da duração diária, tarará, tarará. Aí ele vem aqui no parágrafo 2º, ó. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário, que é a hora extra. Então, eu não vou pagar adicional, se aqui é o anual. Por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas de um dia for compensado pela diminuição de outro, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais previstas. Tarará, nem seja ultrapassado o limite de 10 horas diárias. Então, resumindo, eu posso fazer banco de horas anual, tem que ter um limite de 10 horas por dia, eu compenso dentro de 1 ano, com a participação do sindicato, acordo ou convenção coletiva. Esse é o primeiro. Deu. Aí eu vou para o segundo, que é o parágrafo 5º aqui, ó. Que ele fala aqui, ó. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º, que é o anual, pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra em 6 meses. Então, ele está falando assim, ó. Aquele banco de horas que a gente acabou de falar que precisava do sindicato participando, se for para compensar em 6 meses, pode, e nem precisa do sindicato, só precisa de um acordo individual escrito, que foi o que caiu na última prova de segunda fase, se eu não me engano, ou foi na 43, ou foi na 42, sei lá, acabou de cair isso aqui. E aí ele vem aqui no parágrafo 6º e fala assim, ó, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, aqui ele está falando, ó, dentro do mesmo mês, pode fazer escrito ou pode fazer tácito, que vai compensar no mesmo mês. Ou seja, ele entende que aqui você não está tão desprotegido assim, né? Então, é essa tabelinha aqui que você tem que conhecer. Quando você responde à prova da segunda fase, criatura,
você precisa indicar o parágrafo correto. Se for anual, é parágrafo 2º. Se for semestral, é parágrafo 5º. Se for mensal, é parágrafo 6º. Senão, você vai errar o dispositivo e vai perder 0,10, pelo menos. Então, você precisa indicar o dispositivo correto. É igual o recurso de revista, que eu ensino na 2ª fase. Se for violação de súmula, é letra A. Se for violação de OJ, é letra A. Se for violação da CF, é letra C. Se for violação de lei federal, é letra C. Você precisa indicar o dispositivo correto. A OAB está cobrando cada vez mais isso, tá? Então, a gente vai pegar pesado nisso também. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ah, o pessoal tá rolando uns macetes diferentes aqui. Boom, Fire. Obrigado. Depois me manda, Wagner, que aí eu vou tentar melhorar o meu aqui. O meu ficou ruim. É, bom, verdade, verdade. Pessoal, Vocês têm alguma dúvida com relação à matéria? Depois eu vou explicar para Maria Vitória o que é massa falida. Não vou entrar no mérito agora, tá, Maria Vitória? Depois eu te explico. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo. João, vamos. Acho que a gente pode encerrar a gravação para a gente fazer o sorteio. Beleza? A gente pode